Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 4 de novembro, sexta-feira. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, onde podemos vivenciar a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, mas também a igreja nos dá a oportunidade de celebrar uma memória de São Carlos Borromeu, bispo. Nós vamos então no dia de hoje, de certa maneira, refletir um pouquinho sobre este grande homem. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Carlos nasceu no ano de 1538 na Itália e lá faleceu em 1584. Bispo, participou das últimas sessões do Concílio de Trento, cujas decisões ele se empenhou vivamente para aplicar à vida da Igreja. Praticou com intensidade o auxílio aos pobres e aos doentes da peste, doando todos os seus recursos para a construção de hospitais e asilos. Seu exemplo nos impulsione a produzir abundantemente frutos de vida cristã. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é um Evangelho conhecido, não faz muito tempo. Refletíamos esse Evangelho no dia do Senhor, no domingo. Dentro ainda da realidade da ação litúrgica, então, desta sexta-feira, dessa primeira sexta-feira, nós temos a primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, aonde o apóstolo diz assim: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas coisas, agora o repito, chorando,
há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Então, o apóstolo chama a atenção da comunidade para essas atitudes dos inimigos da cruz de Cristo. Nos esforcemos, amados irmãos e irmãs, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, porque a verdadeira luta que nos cabe e que devemos aplicar e empreender a nossa força se encontra então no caminho para nos unirmos profundamente a Cristo, lutar pela nossa salvação. O Salmo 121 traz como resposta: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter alegria de ir à casa do Senhor, ao templo material, à igreja, mas também ir ao encontro de nossos irmãos e irmãs, que é templo vivo do Espírito Santo, imagem e semelhança do próprio Deus. Unidos como irmãos, caminhando juntos, possamos ir ao encontro do Senhor, então, em sua casa. E o Evangelho, então, amados irmãos e irmãs, nos traz nosso Senhor Jesus Cristo, que traz um ensinamento aos seus discípulos, dizendo de um homem rico que possuía um administrador, e esse administrador foi acusado de esbanjar os bens deste homem. Ele o chama e pede para que esse administrador possa falar a respeito, o que é isso que ouço a teu respeito. Presta conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. O que nós vemos aqui? Jesus conta a história desse homem desonesto, o seu patrão fica sabendo e ele é demitido. Então, esse homem foi demitido. Ele não faz parte mais desse contexto, não é mais administrador deste homem. Porém, ao perceber essa questão, esse homem diz, ele cai em si e fala, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. As duas realidades comuns no contexto deste homem era o trabalho forçado, então de ir para o campo, enfim, ou de ficar nas praças mendigando, pedindo esmola. Ele diz que uma realidade ele não tem força, a outra ele tem vergonha. O que ele faz? Ele utiliza da esperteza. Ele chama aqueles que estavam devendo o seu patrão e começa a renegociar todo o contexto. Amados irmãos e irmãs, é como que, de certa maneira, aquilo que ele usava como benefício para si, como benefício para a sua vivência, aquilo que ele ganhava a mais, ele estivesse abrindo mão, poderíamos assim dizer. Pois o administrador é acusado de esbanjar os bens, logo nós intuímos que era um homem profundamente desonesto. Não só esbanjava, como também extorquia. Pela atitude que ele toma aqui, ele estava extorquindo dos demais quantias que ultrapassavam aquilo que era justo. Por isso ele começa como que abrindo mão daquilo que ele tirava como benefício, ele começa a renegociar as contas para que depois, demitido, ele possa ser acolhido pelos demais. Veja como esse homem se faz esperto. E a conclusão então do Evangelho diz assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Então, a esperteza para os negócios desta vida. Pelo contrário, nós somos convidados a ir crescendo, amados irmãos e irmãs, nas coisas de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de ir ao seu encontro, acolher a sua palavra, ir ao encontro de nossos irmãos e irmãs que mais necessitam, para assim sermos a presença amorosa
do nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Senhor, na vida de nossos irmãos e irmãs. Assim como São Carlos Borromeu procurou dedicar a sua vida em favor aos mais pequeninos, necessitados, enfim, aos seus irmãos e irmãs, possamos também nós lutar pelo bem uns dos outros, por aqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.